Irmãos, eu cumprimento a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, que bom estarmos aqui nessa manhã para louvar a Deus, para tomar água. Primeira vez que eu vou tomar água no copo novo que eu comprei. Que bom estarmos aqui, irmãos, e podermos, como igreja do Senhor, cultivarmos essa comunhão, esse amor tão grande. Os cânticos que foram muito bem escolhidos pelo nosso irmão Diácono Vinícius, né? Cantarei do teu amor para sempre. Irmão, realmente que você tenha cantado esses cânticos essa manhã com essa sinceridade no coração, realmente com esse desejo de cantar desse amor para sempre. São dois cânticos lindos, e depois nós cantamos outro cântico, que Ele é soberano. Nós vamos cantar esse amor de Deus para sempre, porque o nosso Deus, Ele é soberano. Isso que nós vamos ver nessa manhã aqui no capítulo 19, da alegria no céu, do casamento, da vitória de nós, como igreja de Deus, ao Cordeiro, ao noivo, dessa alegria. Então nós vamos cantar, vamos louvar o Senhor para sempre, a esse Deus que toma a sua igreja, que eleva a sua igreja. Olha só, tu és soberano, esse amor tão grande nos eleva a ti, nos amarra a ti, irmãos, não só leva a Ele, mas de uma forma que nós estamos juntos com Ele. O amarrar nos eleva a entendermos assim, olha, nós não estamos só juntos, nós estamos ali, ó, como aquele ditado, né, junto e misturado, junto ali, ó, grudado. Oh, irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. E não importa as circunstâncias, eu vim com esse cântico nessa manhã, não importa as circunstâncias, e eu louvo a Deus porque as circunstâncias não impediram vocês de estar aqui nessa manhã. Eu acredito que talvez essa chuvinha aí, que é uma bênção, que é gostosa, às vezes o celular desperta, né? Pi, 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 aí você olha assim, eu que vou levantar dessa cama, mas eu vou, porque eu vou lá cultuar o meu Deus, o hoje, o amanhã e para sempre. Eu louvo a Deus pela sua vida nessa manhã, meu irmão, de estar aqui, nesse dia maravilhoso, dia gostoso. Quando tem sol, amém. Quando tem chuva também, glória a Deus. Que bom estarmos aqui nessa manhã, para louvarmos e cultuarmos ao nosso Deus. E como eu já disse, nós vamos continuar os nossos estudos em Apocalipse, hoje do capítulo 19. Capítulo 19, que tem o título, como eu já falei, a alegria do céu, com o casamento, a vitória do Cordeiro de Deus. Irmãos, eu não vou fazer a leitura do capítulo todo agora, porque nós vamos fazer isso em momentos aqui do estudo. Oi, capítulo 19. Nós vamos ler em partes, o estudo foi dividido em partes, então nós vamos ler posteriormente todo esse capítulo, mas em momentos diferentes. Mas assim, antes de começarmos o estudo, vamos agradecer ao nosso Deus, né? Eu me entusiasmei com as músicas aqui, mas realmente a música nos leva a esse momento gostoso de comunhão, de adoração, né? Deus, mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor, meu Deus, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania. Ó Deus, como cantamos essa manhã, ó Deus, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Tu és o nosso Deus, motivo esse que estamos na Tua casa nessa manhã, Pai, para adorarmos, para aprendermos mais do Senhor, para, Pai, nos debruçarmos, ó Deus, diante da Tua palavra, e nos maravilharmos com o Senhor, que é esse Deus tão grande, que, ó Deus, por esse amor tão grande, nos amarra, nos eleva a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Deus, pelo Deus que o Senhor é, e o Senhor tem se importado conosco. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, que aqui estamos com os irmãos, ó Deus, a manhã tão maravilhosa. Obrigado, ó Deus, por este momento que estamos aqui. E tem misericórdia agora do Teu servo, ó Deus, que está nessa incumbência, ó Deus, de estarmos direcionando o estudo dessa manhã. Tem misericórdia de mim, que eu venha, ó Deus, somente ser um instrumento nas Tuas mãos essa manhã aqui, que nós sejamos, ó Deus, realmente direcionados a entendermos o que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã.
Fala aos nossos corações, querido Deus. Precisamos, ó Pai, ouvir o Senhor falar. Fala aos nossos corações. Tem misericórdia de nós com toda a nossa limitação. Deus, é no nome e para a glória do Senhor que oramos. Amém, Senhor. Irmão, só antes mesmo de entrarmos no capítulo 19, vamos dar mais uma pinceladinha do que, bem rapidinho, do que o livro de Apocalipse nos trouxe até o momento, bem resumidamente. Só que agora nós estamos chegando nesse momento culminante da história da humanidade, né? Em que nós vimos, primeiramente, a perseguição, do capítulo 1, ali a partir do capítulo 1, né, a perseguição do mundo sobre a igreja de Deus, né, sobre este mundo que está vindo de encontro à igreja, o Cordeiro de Deus. E aí, diante dessa perseguição, nós vimos então o juízo de Deus sobre esse mundo que se levanta sobre a igreja de Deus, os escolhidos de Deus. Né, em Apocalipse, aí, a partir do capítulo 12, nós vimos então como essa batalha foi se tornando mais acirrada, né, do povo de Deus e da sua oposição vindo, né, se levantando sobre a igreja de Deus. Né. Aí nós vimos, né, o anticristo, os falsos profetas, a grande meretriz, que nós vamos falar dela mais uma vez agora no capítulo 19, que se juntaram para perseguir tanto o Cordeiro e a sua igreja. E nos capítulos 17 e 18 do Apocalipse nós vimos como esse sistema que se levantou contra a igreja do Senhor começou a se ruir, começou a desmoronar, né? Todo esse sistema dessa falsa religião, o sistema político, o sistema econômico, que se juntaram de uma forma para se levantar contra a igreja do Senhor, já começou a se ruinar, começou a se deteriorar, começou a se colapsar. Então agora João tem essa visão maravilhosa do céu, da igreja se encontrando com o Cordeiro, da queda da Babilônia, a alegria que está acontecendo no céu ali, por esse momento festivo, que Deus mostra para João aí, fazendo a alusão a um casamento, né? Essa festa, esse momento grandioso, dessa união da sua igreja, que recebe este título aí de noiva, e de Deus, do Cordeiro Santo. E aí nós vamos ver essa vitória, então, grandiosa, retumbante, de Deus sobre aqueles que se levantam contra a sua igreja. Então vamos começar a ler, então, o capítulo 19. Tem um microfone fácil aí, Vinícius, ou Luciano? Eu vou pedir a ajuda dos irmãos, para alguém me ajudar a fazer a leitura, e para ficar na gravação aqui, eu vou pedir ao irmão que faça no microfone, porque a voz lá na frente, o laranjinho, para achar que eu pego isso. Isso. Vai. Pede para ligar aí. Irmão, quem me ajudaria lendo aí? Carol, você lê? Por favor. Diferente? Não? Então... Som. Isso. Carol vai ler aqui. Dá Carol, por favor, aqui. Só para dar uma aliviada na minha garganta aqui, irmãos. Que de noite nós vamos usar ela. Isso. Lê até o versículo 6, fazendo favor, 6. Carol. Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se achava sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma grande voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia!
pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui que agora, até o versículo 6 aqui, os céus estão celebrando esse triunfo final de Deus sobre a grande meretriz. Quem é essa grande meretriz, irmãos, que está sendo mencionada aqui? Como meu irmão fala aí, quem seria essa grande meretriz? Walter Rio, você sabe, Walter sabe. Irmãos, essa grande meretriz aqui são as falsas religiões, o falso ensino. Então, Deus está mostrando para João aí, fazendo essa alusão dessa questão da meretriz, como prostituir-se, como deturpar, como distorcer, né, a coisa natural, o fato natural, a ordem natural, como deveria ser. E aí a grande, então, eu falo assim, olha, a grande meretriz é aquela que faz isso, dentro, então, do ensino que a palavra de Deus nos mostra e nos deixa. Então, todos esses que deturpam, destroem, falam exatamente o contrário que aquilo que a palavra de Deus nos deixa. Essa é a grande meretriz, esses estão a mandado dessa grande meretriz. Que procura fora do casamento, então por isso que é chamado de meretriz mesmo. A ideia é essa, né? De alguém que, como é que eu vou dizer, comete um adultério contra a igreja do Senhor, porque a igreja é a noiva, então tudo que está fora disso, por isso essa figura de meretriz aí fica tão evidente. Evidente, isso. Então, isso, quando nós vimos, né, do início, essa alusão, claro que muito assim, vamos dizer, humanamente falando, desse casamento, às vezes nosso humano, né, que tão mal conduzido às vezes, mais assim, o que Deus quer mostrar, se fosse esse relacionamento, como o pastor sempre fala assim, olha, não, o casamento é para sempre. Pensa bem, né? Deve ser para sempre, deveria ser para sempre. Mas aí perguntaram, né, apóstolo Paulo, né, por que então há os divórcios? E por que há os divórcios? Por causa da dureza do coração, por causa do pecado. Mas não deveria ser assim, né? Mas então essa alusão a casamento é união de algo que não pode ser dissolvido. Então fala assim, olha, então a união do Cordeiro Santo, do noivo com a sua noiva. Então para vocês entenderem melhor, para o povo entender melhor, seria um casamento, né? Não esse casamento humano nosso que é falho, limitado. Eu como marido, Ana Paula como minha esposa, às vezes somos falhos. Cometemos erros um com o outro e temos que ir lá. Perdão, meu bem. Não. Às vezes eu falo mais, né, irmão? Perdão, meu bem. Perdão. E às vezes não. E sempre nós temos que chegar para o nosso noivo, ô noivo, perdão. Porque nessa união, nossa, errei de novo. E eu, de novo, com certeza, vai estar acompanhado, né, irmãos? E, então, assim, então nós vemos aqui, nesses primeiros 6 versículos, essa grande festa, desse momento tão glorioso, que estamos fazendo, então, essa alusão desse momento tão maravilhoso, que é o casamento. Sim, irmãos, é um momento maravilhoso, sim. E uma vez me perguntaram, um camarada falou assim, você é casado? Eu falei, sou. Na época, já eram uns 30 anos, nós estamos caminhando para 32, né? Até levantou, será que vai errar? Não. 32 anos de casado. O que você me fala do casamento? Eu falei assim, qualquer um que me pergunta, casa? Sim. Mas, não, muito bom. É um momento muito... Se você assim o quiser, tem gente que tem a opção de não se casar, tudo bem. Mas se você casa, é algo grandioso, é algo maravilhoso. Então esse momento tão maravilhoso na vida, então voltando agora ao contexto aqui, na vida da noiva, da igreja do Senhor, se unir então com este noivo é algo grandioso. Então, olha, houve uma festa no céu nesse momento, júbilo, alegria. E aí, em contrapartida a isso,
já em destruição, em que há essa festa dessa união, e olhando, falando assim, olha, aqueles que estavam querendo impedir que essa união assim acontecesse, dessa união viesse a existir, desse casamento grandioso, a grande meretriz, está sendo destruída. O Senhor, então, está colocando juízo sobre esses que tentaram, de alguma forma, impedir que esse momento tão grandioso viesse a acontecer. Esse momento tão grandioso viesse trazer essa alegria, esse prazer no meu e no seu coração. Então, o capítulo 19 está nos direcionando para esse momento tão grandioso, tão alegre na vida da igreja. Os céus se regozijam, porque Deus está julgando os seus inimigos. Sim. Às vezes, eu já falei isso uma vez aqui, que fala, você está trazendo alegria pelo mal do outro. Não é por esse lado. Nós estamos nos alegrando porque o nosso Deus está agindo com justiça. Está trazendo justiça para o seu povo. Está trazendo justiça para o seu trono. Alegria pela vitória. Porque senão pode se olhar para esse lado. Você está vangloriando com a tristeza, com a desgraça do outro. Não, nós estamos nos alegrando pela vitória. Pela nossa vitória como igreja do Senhor, sobre aqueles que estavam e ainda irão perseguir. Então, irmãos, mais uma vez, vamos nos recordarmos a questão do Apocalipse. Ele foi escrito, começou escrito desde a ascensão, da primeira ascensão de Cristo até a sua segunda volta. Então, tudo isso que nós estamos vendo até agora aqui, alguma coisa já aconteceu, ou irão acontecer, basta nós olharmos com os nossos olhos espirituais. Vão acontecer, né, irmãos? Temos que entender isso. É isso que é o entendimento da igreja presbiteriana quanto ao livro do Apocalipse. Então, essa grande meretriz, esse falso sistema religioso, então está sendo condenado. Deus está condenando esse falso ensino, e por dois motivos. Primeiro, por que essa grande meretriz, esse grande ensino religioso está sendo condenado? Primeiro, porque ele corrompeu a terra. Porque ele prostituiu a terra. Ele levou as nações a se curvarem diante de ídolos. A falsa meretriz desviou as pessoas do Deus verdadeiro. Então, por que dessa condenação, desse juízo sobre esses que se levantaram, que estão recebendo esse nome de grande meretriz? Porque eles deturparam, desviaram aqueles que porventura deveriam estar cultuando, adorando ao verdadeiro Deus, e eles assim então desviaram eles, em vez de criarem discípulos que adorem ao Deus Todo-Poderoso, eles levantaram apóstatas. A grande meretriz criou apóstatas. Quem são apóstatas? Aqueles que se desviam da fé, aqueles que não creem em Deus. Então, a grande meretriz, a intenção dela foi essa: deturpar, tirar todos aqueles que queriam estar cultuando a Deus, e eles então fizeram exatamente o contrário, tiraram esse povo, esses que deveriam estar cultuando ao Deus verdadeiro, ao noivo, e assim deturparam todo esse ensino. Por isso foi essa primeira questão desse motivo dessa condenação. O segundo, porque perseguiu e matou os servos de Deus. Se nós olharmos o versículo 2 aqui, olha: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Irmãos, então, não só corrompeu, não só desviou, mas perseguiu a ponto até de matar. Se nós lembrarmos na história do cristianismo, na nossa história, quantos
que foram perseguidos, mortos, por estar empunhando a bandeira do cristão, por estar aí falando, olha, eu faço parte dessa igreja, eu sou a noiva. Nós lembramos aí, olha, de tantos os santos, os profetas, os apóstolos, cortaram a cabeça, cortaram no meio. O sangue deles estão clamando até quando? Então, quantos mártires que foram mortos por essa grande meretriz? Quantos que realmente o seu sangue foi derramado por não se curvarem a esse sistema pecaminoso que tentou corromper a igreja de Deus? E com esse objetivo de vir com esse falso ensinamento, ele está tentando que o verdadeiro seja exposto. Então, assim, olha, irmãos, é por isso que essa grande meretriz foi realmente condenada por esses atos terríveis. E se nós olharmos aqui, né, e essa condenação desse sistema, aí entrou todo esse sistema. Versículo 3, olha aqui. E segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça pelos séculos dos séculos. Ou seja, neste momento aqui, Deus está destruindo, consumindo, fumaça, queimou todo esse sistema que se levantou. No versículo 3 nós vemos aqui, olha, então olha aqui, olha, a condenação desse sistema, deste mundo é eterna. Virou fumaça. Todos esses que deturparam a palavra de Deus, virou. Agora, esse é o sistema, mas agora os malfeitores serão atormentados eternamente. Então, o sistema foi consumido, mas pessoas que fazem parte desse sistema, serão lançados aonde? Lago de fogo e enxofre. E aí eles vão ser consumidos? Não. Vão ser atormentados eternamente. E é interessante, queridos, de nós, em relação a esse ponto aqui, de nós entendermos o quão isso por um lado é maravilhoso para nós, e é tão terrível para esses, que quando Cristo voltar e buscar a sua igreja, o que vai acontecer com nós? Nós vamos ganhar o quê? Um corpo celestial, glorificado, que vai o quê? Durar a eternidade inteira, né? Glória a Deus por isso, hein? E esses que vão para o lago do fogo de enxofre, esse corpinho aqui ia aguentar a eternidade? De uma certa forma, ele também vai ser, não sei se é a palavra, modificado, para aguentar esse sofrimento eterno, irmãos. Antes fosse consumido. Vocês já pararam para pensar nisso? Que ao mesmo tempo que esse corpo vai ser glorificado, vai ser, nossa, Pai. Imagina que já é bonito, imagine glorificado então. Olha, Paulo, que você riu, Paulo. Aqueles que vão sofrer no fogo eterno, o corpo, ele vai ter que ser alterado ali, irmãos. Lago de enxofre, tormento eterno, para esses que estão se levantando contra a noiva, o cordeiro. Não irá ser consumido. Então a igreja e os anjos estão adorando a Deus, porque Ele está reinando. Aí nós vamos ver no versículo 4 a 6. Meus irmãos, Deus sempre esteve e está no trono. Mesmo com essa falsa ensino, as meretrizes estão agindo aí no meio, para falar, cadê Deus? Sempre fala assim, por que Deus está permitindo isso? Por quê? Por quê? Irmãos, é porque era para acontecer. E se está acontecendo, o que está acontecendo, o que a gente está vendo, nós temos sempre que olhar com os nossos olhos espirituais, é porque Deus já programou que isso iria acontecer, que tantas coisas terríveis estão acontecendo aí, porque era para acontecer.
E, mais uma vez, irmãos, nós temos que nos atentarmos contra isso. Vinícius, espera aí, Walter. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão de falar, né, que Deus programou, que vai acontecer, porque, de certa forma, é como se a gente estivesse colocando a responsabilidade disso em Deus. É óbvio que Deus está o tempo inteiro no comando de tudo, o tempo todo. Ele nada perde o controle dele. Mas o que acontece é porque o homem procura com as suas próprias mãos, né? Deus só permite que aconteça como forma de justiça, inclusive, para ver se o homem acorda aí, ó. Enquanto dá tempo de se voltar para Deus. Uma hora não vai dar tempo mais. Mas não quer dizer que Deus traçou e vai... É culpa do homem mesmo, porque senão... Aonde que aconteceu isso? Lá no Éden, o pecado, e a nossa natureza pecaminosa, o problema é nosso, a culpa é nossa. Por isso que Deus é justo quando julgar a humanidade, quando todo mundo for para o inferno, Sim. porque Ele está dando provas o tempo todo da existência dele, da graça, da misericórdia que Ele tem, dando tempo do povo converter, e o povo diz não o tempo todo, e por isso vai só aumentando o sofrimento. Né? É óbvio que Deus, na sua eternidade, comanda todas as coisas, sabe todas as coisas, né? Mas não é Ele quem causa tudo isso diretamente falando. Isso foi muito bem, tem que ser frisado, porque realmente, quem não entende, culpa Deus. Quando ele se pergunta onde está Deus, porque Deus não está atuando, a culpa é sua, Deus, do que está acontecendo. Mas é aquele que não conhece a palavra de Deus, né, irmão? Não sabe o que está dizendo. Né? São ignorantes no conhecimento da palavra. Por isso que leva a esse pensamento e direciona, ou seja, culpa o outro, né? A culpa sempre é de Deus, a culpa é sua, a culpa é do outro. O Adão, né? Adão lá, né? A culpa não é minha não, Deus, ó. A culpa foi da Eva, dessa mulher que você me arrumou aí. A culpa é sua, irmão. Só lamenta, né? Agora... Eu só não pedi. Irmãos, então todos esses inimigos estão debaixo dos pés de Jesus. Esses impérios poderosos cairão. Essas superpotências econômicas cairão. E no versículo 4, então, nós vemos aqui, olha, os 24 anciãos que estão adorando aqui, são quem? Eles têm, nos remete e simbolizam a igreja como um todo. Os 24 anciãos aqui nos dá a entender que quem que está adorando aqui é a sua igreja. É o simbolismo que nós vamos vendo aqui dentro do Apocalipse, né? Esses 24 anciãos aqui que estão louvando e adorando a Deus. E Novo Testamento, os 12 apóstolos. Isso, agora foi mais resumido. Que totaliza a igreja de Deus. E os 4 querubins representam então toda a região celestial. Ou seja, quem está cultuando e adorando a Deus por esse grande momento festivo? Toda a sua igreja e toda a legião celestial. Esses 4 querubins aqui, então, nos remete, nos dá a entender que todos estão cultuando. Todos. A sua igreja, toda a região, todos os anjos, querubins, todos ali estão louvando, adorando a esse Deus, participando dessa festa grandiosa, participando desse momento tão ímpar, tão grandioso na vida da igreja, que é este momento tão grandioso, tão maravilhoso, que nos alegra tanto e nos traz tanto regozijo, tanta expectativa de estarmos, tem que ser, nós temos que estar ansiando por esse momento como expectativa, irmãos. Não é com medo e com anseio, com medo e com receio, não. Quando será? Ouvi uma trombeta aí, o céu se abrindo. Não, tem que ser. É do celular quando tocou, né?
Irmãos, então nós vemos então até esse versículo 6, este momento, desse regozijo, dessa alegria, deste momento tão festivo. Agora, quem vai me ajudar lendo até o versículo 10? Ana Paula aqui, faz favor, Vinícius. Até o versículo 10. 6 a 10 aí, meu bem. Agora, então, nós vamos ver, então, o celebramento, então, deste casamento, da noiva com seu noivo, o cordeiro. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas e do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu, dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então nós vemos aqui, irmãos, ao mesmo tempo que a meretriz, o falso ensino, a falsa igreja está sendo julgada, a verdadeira está sendo honrada. Está recebendo a verdadeira honra vindo da parte de Deus. Essa falsa igreja está sendo julgada e a outra está sendo recebida com festa. E há um negócio de nós destacarmos aqui interessante. Ao mesmo tempo que vemos a noiva chegando ao casamento, tem também os convidados. Tem o noivo, a noiva e os convidados. Quem são os convidados? E a noiva? São uma só pessoa. Tantos convidados que chegaram para fazer, que no casamento temos, vamos dizer, então, 3 personagens, né? O noivo, a noiva e os convidados. Mas, neste momento aqui, tantos aqueles que estão chegando para fazer parte desse grande casamento, dessa grande festa, juntamente com a noiva, que está se ataviando, o ataviando está se preparando, né? Está se embelezando para este momento. Os dois são as mesmas pessoas, para fazer parte desse momento tão grandioso. Né? O noivo, então, é descrito como cordeiro. Jesus quer ser amado, lembrado, como aquele que deu a vida por sua amada igreja. As bodas, então, falam da consumação gloriosa desse relacionamento de Cristo com a sua igreja. O casamento de Cristo com a sua igreja, então, será um casamento perfeito. Apesar de nós fazermos essa alusão ao nosso casamento terreno, que às vezes tem crises, tem problemas, tem divórcios. A palavra, então, aqui de casamento nos remete a esse casamento perfeito, essa união perfeita que devemos ter com o nosso Deus, com o noivo. Estaremos participando desse momento tão grandioso para a vida da sua igreja. E a fim de nós entendermos o significado dessa passagem sublime, então é preciso rever brevemente os costumes lá dos hebreus quanto ao casamento. Então, já que nós estamos fazendo a alusão a essa questão, essa festa, casamento, e nós vamos então relembrar como é o sistema desse casamento lá do passado, e nós vamos ver como ele se encaixa esse exemplo que Deus colocou para que João
falasse então, deixasse marcado aí desse relacionamento que deva haver entre a noiva, a igreja de Deus e o noivo. Os 4 momentos que era subdividido esse momento desse casamento. Primeiro, o noivado. O noivado era algo mais profundo do que o significado de um compromisso de noivado para nós hoje. Hoje, às vezes, nós só colocamos aliança no dedo. Opa, então estamos noivos. Na mão direita. Na mão direita. Depois passava a mão esquerda. Aqui, né, então, assim, nesse momento aqui, era necessário então, a presença de testemunhas, e a bênção de Deus já era pronunciada sobre a união ali. E desde esse dia, então, o noivo e a noiva já estavam legalmente casados. Então, no noivado ali, já legalmente os dois já estavam casados. De Deus naquela época. Aí, entre o noivado e propriamente a festa em si, tinha um intervalo entre esse contrato e a festa. Durante esse intervalo, o esposo pagava ao pai da noiva o dote. Às vezes trabalhando, às vezes, ou até mesmo se ele tinha apostas, ele já pagava de uma vez. Quem tinha condições, o homem chegava e falava, tanto. Falei, então tá, ela vale, né? Então vou pagar, né? Vou pagar o dote, ela vale por isso, então tá bom. E então havia esse intervalo. E nesse tempo também, em que o noivo estava se preparando da forma dele, para cumprir a sua responsabilidade ali, diante da noiva, a noiva está se ataviando, se preparando para este momento. Então, do momento do noivado até a cerimônia em si, tem esse momento de preparação. Aí, depois que há essa preparação, a noiva, ela deveria se apresentar-se pura, sem mácula, ao noivo. E aí, então, começa a cerimônia. Terceiro passo, a procissão para a casa da noiva. Onde que o noivo, então, após esse intervalo, também vestido com suas melhores roupas, acompanhado de seus amigos, familiares, que cantam, portam tochas, saem em procissão até a casa da noiva. O noivo, então, recebia a noiva e a levava em procissão ao seu próprio lar, ou à casa de seus pais. Quando o noivo chegava a este ponto, a festa, às vezes, já se estendia até a casa da noiva. E aí, ao chegar à casa da noiva, o 4º ponto era a festa, as bodas. Então, as bodas incluíam a festa que durava 7 ou 14 dias. Não é bom, não? Muito tempo de festa. Só alegria. Só comelança. Você imaginou? 7 dias só na picanha. Então, meus irmãos, agora trazendo para a realidade nossa, biblicamente falando, agora a igreja está desposada com Cristo. Cristo, ele já pagou o dote por ela. Ele comprou a sua esposa com o seu sangue. E o intervalo é o período que a noiva tem para se preparar. Meus irmãos, nós vivemos esse período. A igreja de Deus hoje está nesse momento do intervalo. Nós hoje podemos, olhando à luz do texto, entendermos que estamos vivendo nesse intervalo. Em que nós, como igreja do Senhor, estamos nos preparando. Como a noiva, deveríamos estar nos preparando. Meu irmão, você está se preparando? Como igreja? Como noiva? Para este momento glorioso aqui? Que está por acontecer? Em que o noivo chegará em procissão? Nós vamos ver que mais para frente como que vai acontecer ele descendo do céu com seus exércitos.
esse momento em que ele virá para participar das bodas, nós estamos nesse momento do intervalo. Nós estamos nesse momento do preparo. Como está sendo o nosso comportamento, irmãos, diante dessa informação que a palavra de Deus nos traz, desse alerta que Deus deu a João e falou, olha, fala assim para a igreja, falou assim, olha, prepara. Agora a igreja tem um contrato de casamento firmado com Cristo. Cristo, sobretudo, já pagou o dote. A primeira parte do noivado, meus irmãos, já está consumado. Já foi feito. O noivo já cumpriu a parte dele. Nós, como igreja, temos que cumprir a nossa parte agora. E para resgatar a sua igreja, grande preço Cristo deu. Tem um cântico aí, né? Um hino. E não foi nem com ouro, nem com prata, foi o sangue do Cordeiro que foi vertido. Irmãos, nós temos que nos atentar quanto a esse momento tão grandioso que vai sobrevir, e nós, como igreja do Senhor, temos que nos prepararmos com isso, e estarmos atentos a isso. Agora os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo, o Rei dos Reis. Por favor, quem leia o resto do capítulo para mim? Do 11 ao 21. Espera aí, Cristiano. Vinícius, dá o Cristiano aqui. Se nós estamos nos preparando como a noiva e tudo mais, mas se a gente for para pensar, não tem um dia que essa noiva não levanta e não se suja um pouco. Como é que eu não entendi o finalzinho? Não tem nenhum dia que essa noiva não se levante e não se suja um pouco. Porque até a volta de Cristo, a gente está lutando contra o pecado, em dia que você perde, não é todo dia. Então, seria o noivo que vai terminar de preparar a noiva no final das contas, né? Sim, com certeza, Cristiano. É o que eu falei, que às vezes nós, como noiva, nós erramos. E quantas vezes pedimos perdão, ao noivo, falando assim, me perdoa, meu. Porque ele, com certeza, nós temos nós falando do lado espiritual, esse noivo é um noivo perfeito. É um noivo que já cumpriu o seu papel, confirmou lá, e está aguardando o momento de vir buscar a sua noiva. E a noiva, que somos nós, como você falou, às vezes, com as nossas vestes festivais, às vezes vai andando, suja aqui, cai uma coisa ali, olha ali. Pum. Lembrei dos casamentos em sítio, né? Que os vestidão da noiva branco lá, né? Suja tudo, né? Geralmente quando chove. E quando chove, então, aí que faz uma questão. Mas é isso aí, Cristiano. Nesse intervalo e nessa preparação, nós temos essa consciência, que nós não somos essa noiva perfeita. Nós perdemos essa perfeição que o Walter estava falando aí. Então, que tudo isso que está acontecendo é porque nós perdemos isso lá no Éden. E aí o pecado vem derrubando, vem atrapalhando, e aí ainda se levantam aqueles que nós colocamos aqui para atrapalhar mais ainda na nossa caminhada, nesse nosso intervalo de aguardo do noivo vir buscar e consumar toda essa cerimônia. E essa é a nossa luta. Pode falar, o microfone, Vinícius. Brigando comigo mesmo, porque eu não sou da igreja, mas eu sou da igreja, né? De Cristo. No meu aprendizado, Deus me deu um discernimento que a igreja também é como uma mãe. A mãe tem que cuidar dos filhos, né? E nós temos que cuidar dos irmãos, porque às vezes o irmão caiu lá, não tem ninguém para levantar. E chamar ele, falar, irmão, o que está acontecendo? Jesus está voltando. É esse lado do nosso cuidado, principalmente nós que somos mais velhos, está ouvindo, saber porque que o irmão sumiu, esse cuidado de mãe,
para preparar para a vinda de Deus, de Jesus, porque tem muitos crentes, irmãos, são mais fracos na fé. E nós temos que ter esse cuidado de mãe que cai, levanta, né? A mãe cuida de filho, fica doente, a mãe está lá cuidando. Então, essa analogia de mãe, de cuidado com os irmãos mais fracos. Sim, com Chamar certeza. ele, vamos preparar, Jesus está voltando, Ele te ama. É essa força que nós temos que ter como mãe também, de cuidar uns dos outros. Entra nesse contexto que o Cristiano falou. Talvez uns caem mais do que outros. Mas aí, nesse momento dessa caminhada de nós, como igreja, que está aí, Ainda mais agora que nós temos o WhatsApp. um ajudando, né, ao outro nessa caminhada. O WhatsApp vem nos ajudar. Sim. De vez em quando eu falo, não, aquele irmão da igreja, oi irmão, está tudo bem aí? Só isso ele já sente bem. Sim. Às vezes ele nem quer falar, mas nós precisamos nesse lado de mãe, de cuidado também. Sim, e pedir a Deus para que realmente desperte o nosso coração para isso. Irmã, tem muitas pessoas que já têm isso, esse despertar, desse amor pelo outro, que não precisa nem falar assim, vai lá e fala com ele. Ô Paulo, vai lá, fala alguma coisa com ele. Às vezes isso não precisa, alguém, às vezes um ou outro precisa, não, vamos lá. Ô Paulo, vem comigo, vamos lá. O Cristiano, eu vi que precisa de uma palavra. Vamos lá, ei Cristiano, como é que tá? Irmão, estou passando. Vamos lá, irmão, vamos lá, vamos orar junto. Né? É isso, como igreja, nós estamos nos auxiliando, sabendo que nós somos limitados, somos passíveis de cair, sujar as nossas vestes festivais, mas que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e nós temos essa convicção que isso ainda um dia, essa sujeira vai ficar toda aqui, né? O que nos alegra isso, né, Cristiano? Que toda essa sujeira vai ficar aqui, irmãos. Quando subirmos com o nosso corpo celestial, com nossas vestes festivais. Então, assim, mas até este momento, sim, nós realmente, nesse momento, então, de um está ajudando o outro. Me ajudem aí, quem vai ler do 11 ao 21, por favor? A Jossane lá. Agora os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo, o Rei dos Reis. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá, com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, nós estamos vendo dois banquetes aqui. Dois banquetes distintos. Mas primeiro vamos ver aqui a descrição deste noivo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Rei dos Reis. João vê então vindo vitoriosamente do céu,
ver o próprio céu aberto, não apenas uma porta aberta no céu, mas algo que escancara, não uma portinha pequena não, irmãos, algo grandioso, algo maravilhoso. E não é para que João entrasse, mas para que o noivo voltasse, Jesus descesse e o seu exército saísse junto com ele. Meus irmãos, esse momento vai ser algo grandioso, vai ser algo maravilhoso. Acho que nenhuma palavra que nós colocarmos aqui vai conseguir expressar este momento, irmãos, a grandiosidade deste momento, em que nós como igreja estaremos presenciando isso, se assim o tivermos aqui vivo no momento, né, da volta. Não sei, pode ser daqui a 10 minutos eu falar amém, que nós saímos ali e vemos o céu se abrindo, pode ser daqui a 10 anos, 100 anos, não sei. Mas se nós presenciarmos, estivermos aqui no momento em que esse momento estiver se iniciando, vai ser algo que os nossos olhos irão contemplar, algo que nós nunca vimos antes, irmão. O céu se abrindo, o noivo descendo, juntamente com o exército. E essa descrição do noivo aqui, o rei dos reis, Cristo que está sentado sobre um cavalo branco. Ele é fiel e verdadeiro, em contraste com o anticristo, que ele é falso, enganador. Ele é aquele que a tudo perscruta, lá no versículo 12. Ele é o nosso Senhor, em sua segunda vinda, vai vir para julgar, pelejar. E ele está prestes a julgar com justiça, pois seus olhos penetrantes são como chamas de fogo. Não ficará oculto de seu profundo julgamento, e ele vai julgar suas palavras, obras e os segredos do seu coração. Aqueles que escaparam do juízo dos homens não escaparão do juízo de Deus. Ele é vencedor supremo. Irmãos, e algo interessante que nós destacamos aqui, e neste momento em que o grande noivo, o grande rei dos reis estará descendo com esse grande exército, este exército não vai pelejar nessa batalha. Apesar desse grande exército estar vindo após aí ao grande soberano Deus, quem vai pelejar neste momento vai ser somente ali o Cordeiro, que vai começar a disseminar todos aqueles que estão se levantando. E esse grande exército nós vamos ficar só presenciando este momento, irmãos. Ninguém vai pegar em armas. Ninguém irá pelejar. Eu e você não estaremos pelejando. Este grande exército que estará descendo do céu celestial não irá pelejar. Somente o noivo estará dissipando a grande meretriz, o falso profeta. Todos eles estarão sendo disseminados neste momento. Então, olha aqui, os exércitos acompanhantes do noivo, dos reis, o rei virá em glória, ao som retumbante da trombeta de Deus, Cristo descerá do céu e todo olho verá. E eu vi isso uma vez, essa frase que está aqui no nosso estudo, numa pregação do Hernandes Dias Lopes, que como que será essa vinda do noivo, de Deus, para buscar a sua igreja? Essa vinda será pessoalmente. Ela será fisicamente, ela será visivelmente, ela será audivelmente, ela será poderosamente e ela será triunfantemente. Bom, esse vai ser este momento glorioso em que todos nós veremos, todos nós presenciaremos, ouviremos esse retorno poderoso e triunfante do nosso Deus, meus irmãos. Vai ser algo grandioso para nós como igreja do Senhor presenciarmos isso. E que nos alenta, nos conforta o coração, é que nós, porque na nossa limitação nós não precisaremos mais pelejar sobre isso. O grande noivo estará assumindo a sua noiva de forma grandiosa, e nós presenciaremos isso, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Nós participaremos deste momento tão grandioso, dessa festa tão grandiosa como igreja, como a noiva ali recebendo, ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso sentimento, quando lembrarmos desse momento e anseiarmos e dizermos, sim, olha,
Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, eu quero presenciar este momento, eu quero participar deste momento, Senhor. Ô irmão, será algo grandioso demais, será algo em que nós nos deleitaremos com esse noivo santo, desse banquete, como nos primeiros versículos aqui, esse banquete que está sendo preparado para essa grande festa que nós chegaremos e participaremos. E em contrapartida, como eu falei que houve dois banquetes, em contrapartida, as aves de rapina estarão presenciando deste banquete daqueles que se levantaram contra a igreja do Senhor. No finalzinho aqui, olha do versículo, dos versículos aqui, olha. Cadê? Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, que é o noivo, e todas as aves se fartavam de suas carnes. Então, no momento em que há essa grande festa, desse grande banquete espiritual da sua noiva, se encontrando com o Cordeiro, aqueles que se levantaram contra a igreja do Senhor estão ali todos destroçados, e as aves do céu, de rapina, estão ali se deliciando dos seus restos. Irmãos, mais uma vez, o Apocalipse é figura de linguagem. O que nos remete a isso? Festa, sofrimento. Festa, sofrimento. Senão depois a gente joga no pensamento humano e achando que, virá o grande cordeiro abrirá a boca, descerá uma espada de todo tamanho, corta pescoço daqui, corta braço dali, que mundaréu de... Não, irmãos, festa, sofrimento. A própria palavra que eu vos tenho proferido, essa os julgará no último dia. Então, Cristo já alertou, aqueles que ouviam palavras dele, aquele que não creu, que essas mesmas palavras iriam julgá-los, Então, quem vai essa espada que sai da boca do Cordeiro é a palavra dele. Que estará... As forças do anticristo se reúnem contra Cristo e o seu exército para serem derrotados. A grande besta é aprisionada. O mesmo quanto ao falso profeta. Isso é a besta que sobe da terra, como nós já vimos, a grande enganadora. Todos eles serão lançados vivos no lago do fogo, que arde no enxofre, de onde jamais sairão. Serão atormentados pelos séculos dos séculos. Esse é o sofrimento. Esse é o segundo banquete que nós falamos. Todos eles, os líderes, respectivamente, que se opunham, que se levantavam com essa perseguição anticristãs, todos eles, com as suas filosofias, falsos ensinos, estarão sendo jogados no lago do fogo de enxofre. Esses inimigos de Deus estão sendo atormentados por toda a eternidade. Em contrapartida a isso, a grande igreja, a grande noiva, desfrutará dessa intimidade de Cristo, nas bodas do Cordeiro, para sempre, irmãos, para sempre. Enquanto aqueles que não serviram, não estão fazendo parte dessa festa do noivado, não são a igreja do Senhor, não participam desse grandioso momento festivo, estarão realmente participando desse momento terrível de sofrimento. Vimos então o fim dos homens que portam a marca da besta, ou seja, todos aqueles que estão marcados, não estão com a marca de Cristo, estão com a marca da besta, todos esses serão lançados no fogo de enxofre, de sofrimento. Meus irmãos, então resumindo, terminando o nosso estudo nessa noite, nós como a noiva, dessa noite não, dessa manhã, Obrigado. Já estou querendo já terminar o dia, De vez em quando sai, noite, tarde, meio fora do contexto. E nós pararmos e pensarmos, meus irmãos, do que nós vimos nessa manhã, dentro desse texto, que realmente nos traz tantos alertas, que nos traz
e nos remete a pensarmos como a noiva, como o Cristiano salientou, como a irmã levantou, nesse momento desse intervalo que nós estamos aguardando, esse grande momento, dia, em que nós participaremos deste momento tão grandioso, como igreja, como a noiva que anseia pelo noivo. Como está sendo o nosso comportamento, irmãos? Eu não poderia deixar de encerrar esse estudo nessa manhã sem trazer essa reflexão ou colocar você a refletir sobre isso. Como está sendo esse intervalo da sua vida no aguardo ao retorno do noivo? Como está sendo a nossa preparação para este momento? E que se você realmente, meus irmãos, não está se atentando para isso, que no momento da sua queda, deu uma sujadinha, você não cuidar para limpar suas vestes, não pedir perdão ao noivo, olha, eu caí mais uma vez, me perdoa, tira essa sujeirinha que está aqui. Irmãos, que nós realmente possamos nos alertarmos e nos preocuparmos como noiva, a estarmos realmente nos ataviando, nos preparando, nos embelezando para este momento, quando ele vier e ele falar aquela famosa frase: vinde. Vamos falar todos juntos? Vinde, benditos de meu Pai, toma posse. Do quê? Pode falar do teu reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vamos tomar posse disso, irmãos. Vamos ouvir essa frase bendita, porque tem uma outra muito perigosa. Apartai-vos de mim, malditos. Vai para o inferno preparado para o diabo e os anjos. Misericórdia. Eu quero ver a outra, vinde benditos. Só que sempre que eu leio Apocalipse, que eu penso nesse livro, eu penso na responsabilidade da noiva, né? É um casamento glorioso, vai ser maravilhoso, mas tem muitos convidados ainda para estar nessas bodas, né? Sim. E tem que mostrar para as pessoas, né, que o noivo está para vir, o noivo está chegando, o casamento está marcado, né? Tem que convidar, fazer o convite às pessoas aí. Muitos não ouvirão, mas o nosso papel é chamar aqueles que estão lá fora. Olha, vai ser uma festa maravilhosa e você é convidado. Fazer parte dessa festa. Vem com a gente, imagina só, que ceia maravilhosa. Irmãos, então vamos... Alguém mais quer participar? Alguma coisa? Então vamos encerrar com a oração. Querido Deus, nós adoramos, exaltamos o teu santo nome, ó Deus, porque tu és grande, tu és maravilhoso. Ó Deus, tu és esse Deus tão grandioso, esse noivo tão grandioso, ó Deus, que tem se importado conosco, com a igreja do Senhor, como a noiva do Senhor. Ó Pai, muito obrigado pelos cuidados que o Senhor tem dispensado a nós. E, querido Deus, tem misericórdia de nós em toda a nossa limitação, nessa nossa caminhada, nesse nosso preparo, ó Deus, do aguardo desse grandioso dia, Pai, que irá acontecer quando o Senhor voltar e buscar a sua igreja. Ó Pai, que nós possamos ser achados dignos de subir com o Senhor para o céu. Ajuda-nos, ó Deus, nessa nossa caminhada, nesse preparo, ó Deus, para que realmente, ó Deus, nós venhamos participar deste momento tão grandioso, festivo para nós, como noiva, igreja do Senhor. Tem misericórdia de nós, nos abençoe. Ó Deus, dê-nos um dia debaixo da tua santa, divina proteção. Nos traga de volta a tua casa nessa noite, ó Deus, para podermos cultuarmos o Senhor, para podermos participar desse momento tão festivo, Pai, que quando nós estaremos relembrando o nascimento do Senhor Jesus, ó Deus, quando nós estaremos cultuando o Senhor, louvando o Senhor, por ter mandado o teu Filho, ó Deus, na terra, para viver, nos trazer tantos ensinamentos e morrer no nosso lugar. Muito obrigado, dê-nos a tua bênção, despeça-nos, ó Deus, cada um de nós para os nossos lares, debaixo da tua proteção, e é no nome do Senhor, para a glória do Senhor que eu oro. Amém. Deus abençoe, irmãos, a cada um.